Salve Jorge Coelho, pastor Jorge Coelho, o homem da sabedoria, das mensagens sábias, das mensagens do ainda dá tempo, muito boas, né? Publica as mensagens aí na rede, publica aí na internet, tem sido uma bênção, graças a Deus, pela vida do Jorge Coelho. Deixa eu botar meu salão que eu não boras. Nós sempre começamos na hora certa, então vamos começar hoje também. Hoje nós vamos falar de um assunto do louvor ainda, de um assunto mais tratando da origem, a origem do louvor. Vamos ver onde começou esse negócio de louvor e principalmente falar sobre os instrumentos do louvor. Por que os instrumentos são tão necessários no louvor e por que existe essa junção, essa união do louvor falado, escrito, dito, pronunciado, com o louvor musicado e com a motivação, música e a letra. Mas isso aí, durante o desenrolar, a gente vai falando sobre isso, né? E as motivações do louvor. Primeiro vamos orar. Meu Senhor amado, oramos a Ti agora neste momento, pedimos a Tua bênção, Senhor amado, na tarde desse dia especial para ministrarmos a Tua palavra. Mais do que nunca, novamente, eu me humilho à Tua potente mão, perante a Tua potente mão, Senhor, dizendo a Ti que se o Senhor não me ajudar nesta tarde, eu não poderei fazer nada, porque sem o Senhor eu nada, absolutamente nada poderei fazer. Sou inteiramente dependente, 100% dependente da ajuda do Senhor, para que conceda graça, revelação, unção, sabedoria, conhecimento, entendimento, palavras adequadas, palavras sábias para ministrar e, sobretudo, que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas diga somente o que está escrito na palavra e somente aquilo que o Senhor determinar para o meu coração e para o coração de todos aqueles que nos ouvem. Portanto, Pai, toda honra, toda glória pertence a Ti, todo louvor pertence a Ti e a Ti será entregue. Ajuda-me nesta tarde, Pai amado, e abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, através do Facebook, e depois vão compartilhar, não somente aqui, mas também no YouTube, para que os outros também aqui assistirem, que ouvirem, ao receber o compartilhamento, sejam também abençoados pelo Teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Miriam Fajão chegou também. Seja bem-vinda. Eu quero começar a live desta tarde, abrindo um parênteses aqui para abençoar, parabenizar, exaltar, homenagear todas as mulheres que nos ouvem na nossa live, todas as mulheres da rede, das igrejas, das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil todo, aqui no exterior, em todo lugar. Eu espero que você seja muito abençoado nesse dia que foi escolhido para homenagear internacionalmente todas as mulheres. Eu sempre disse que eu sou contra o Dia Internacional da Mulher. Eu sou favorável ao Ano Internacional da Mulher, porque a mulher não é só mulher no dia 8 de março. A mulher é mulher durante 365 dias do ano. Todos os dias deveria ser declarado o Dia da Mulher, porque a mulher não para nunca. Ela sempre está tomando atitudes, avançando, trabalhando, guerreando, servindo ao Senhor, servindo a sua família, servindo a seu marido, servindo a seus filhos, servindo a todos, porque mulher parece que foi um ser humano criado por Deus para que fosse incansável, porque não para nunca. E ai de nós se elas parassem. Então, meus parabéns, que Deus abençoe todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta tarde e até aquelas que ouvirão depois o compartilhamento. Recebam a bênção do Senhor no dia de hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos aqui agora para nosso estudo de hoje. A origem do Ministério de Louvor. Como começou o Ministério de Louvor? Onde ele foi estabelecido, né? Eu sempre digo que se é um fundamento, o fundamento do reino, ele já estava presente antes da fundação do mundo. Porque os fundamentos, os alicerces do reino,
eles foram lançados lá atrás, quando não existia nada ainda, não existia homem, não tinha ninguém, né? No reino de Deus, né? Na pré-existência do homem, já existia o reino de Deus, e o reino já tinha os alicerces. Esses fundamentos são os alicerces do reino, e um desses alicerces é justamente o louvor. Já existia antes, né? E existe hoje, naturalmente. Nós hoje vivemos tentando viver e aprender sobre os fundamentos, e também na vida eterna, para onde nós vamos viver a nossa eternidade, nós também lá estaremos sobre o fundamento, né, o alicerce, a base também do louvor, entre outras coisas, né, que tem a força, a santidade, a honra, a unidade, o governo, a autoridade, a santificação, a riqueza. Tudo isso são fundamentos do reino de Deus. Então vamos lá. A palavra louvor, né, no nosso idioma, no idioma português, louvor é elogiar, né, exaltar, engrandecer uma pessoa, né? Quando a gente diz que uma pessoa foi aprovado com louvor, foi aprovado com elogio, foi aprovado com sobras, né? Isso na nossa língua portuguesa pode-se dizer isso. Só que louvor na língua hebraica, o louvor no idioma original quer dizer exatamente prestar culto, homenagear, engrandecer aquele ser maior que nos governa, que é o Senhor, né? Nós não vivemos elogiando uns aos outros, né? Parabenizamos, como fiz agora com as mulheres, mas nós não adoramos ninguém, nem louvamos ninguém como sendo alguém superior a nós, porque a Bíblia diz que todos nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Porém, estamos no mesmo pé de igualdade e não é razão para louvar. A Bíblia chega a dizer que aquele que elogia o seu próximo arma-lhe uma cilada aos pés, porque o elogio, se ele não for bem aceito, bem absorvido pela pessoa que recebe, ele acaba tornando a pessoa orgulhosa e arrogante. Isso naturalmente, evidentemente, obviamente, não se passa com o nosso Deus, porque o nosso Deus não está sujeito a nenhum tipo de emocionalismo existente no ser humano, né? Como ciúme, inveja, orgulho, vaidade. Isso não existe para Deus, isso não passa por ele nunca. Então, ele é digno, ele tem dignidade para receber todo o louvor. Então, nós falamos isso, irmãos, porque eu ministrei na sexta-feira sobre alguns equívocos que existem na administração do louvor. E alguns desses equívocos é justamente a posição em que algumas pessoas acabam assumindo quando cantam bem, quando louvam bem, quando criam fama, quando gravam CD que fica famoso, todo mundo convida e etc. E aí acaba deixando o Senhor de lado e acaba assumindo toda a posição dele, daquele ser que deveria ser louvado. Então, o louvor se refere à exaltação do que nós fazemos com Deus. Nós louvamos a Deus por quê? Porque todos os dias, sem cessar, o Senhor está sempre nos abençoando. Até no dia que você pensa que Deus não fez nada por você, até nesse dia Ele está cuidando de você. Porque Ele disse lá, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se o Senhor está conosco todos os dias, significa que nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Só isso já seria um motivo especial para nós continuamente louvarmos ao Senhor. Todos os dias, levantou da cama, agradece a Deus. Você nem viveu o dia ainda, mas levantou, não levanta bruscamente, fica sentado um bocadinho ali, conforme o judeu costuma fazer. O judeu costuma citar alguns versículos sentado na cama, para que o sangue possa fluir pelo seu corpo, já que ele estava deitado. Aí o sangue tem que fluir para chegar até o cérebro, porque a pessoa, quando levanta rapidamente da cama, pode ter uma tonteira e cair. O judeu, sabendo disso, ele criou essa técnica especial de só levantar da cama quando falar uma palavra de louvor e agradecimento a Deus, uma palavra assim, um versículo, vamos dizer assim, para falar, porque aqueles segundos, né, 30 segundos, 1 minuto que ele fica ali sentado falando aquela palavra de agradecimento, de louvor a Deus, é o momento em que o sangue começa a circular, vai até o cérebro e se recompõe para que ele possa levantar.
É fantástico isso, né? Mas aí mesmo já agradece pelo dia que nem viveu ainda. Vai viver o dia, mas já começa agradecendo, já começa louvando a Deus, né? Então vamos lá. Então, louvar, a palavra louvar significa reverenciar. Aliás, eu vou falar primeiro da palavra culto, porque a gente fala culto de louvor, né? Não é louvor no culto, culto de louvor. As pessoas costumam usar muito essa expressão. Então, o culto, da palavra cultuar, né? Cultuar, eu estou falando bem claro isso, irmãos, porque o cristianismo criou um mito, eu não sei nem usar a palavra correta, mas não vou nem dizer idolatria, porque é muito pesada essa palavra, mas criou a ideia, né, o mito, de que o templo, a nossa igreja, o nosso templo, nós estamos na rua tal, número tal, o nosso templo, a outra igreja ali, a outra igreja lá, a catedral ali, a catedral lá, que esses templos, eles têm importância fundamental na nossa vida. E na verdade, meus irmãos, desculpe a sinceridade, mas não tem não. A própria Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E tem muito cristão que idolatra o templo onde ele congrega. Chega a idolatrar o púlpito onde ele congrega, chama o púlpito da igreja de altar. Tem pessoas que na igreja estão arrumando a igreja, fazendo qualquer coisa ali, ajeitando as cadeiras, limpando tudo, e quando sobe do púlpito, tira o sapato. Tira o sapato. Eu perguntei uma vez a uma pessoa, por que você tira o sapato quando sobe no púlpito? É para não sujar o carpete? E a pessoa me respondeu o seguinte, não, é porque isso aqui é o altar do Senhor, isso aqui é o lugar santo. Eu disse, tá bom, vamos imaginar hipoteticamente que isso aí seja o lugar santo. Mas qual é o problema de subir de sapato ou sem sapato? Porque tirando o sapato a pessoa fica mais santa? Será que o pecado está no sapato? Deixa o sapato de lado, aí bota os pés no chão, aí o pecado fica no sapato, você sobe sem pecado no púlpito? Eu não consigo entender isso. Olha, sinceramente, se eu soubesse que todos os meus pecados estavam nos meus sapatos, eu andaria descalço o tempo todo, não quero mais saber de sapato. Mas as pessoas fazem isso. Aí quando eu falei, e quando você descer do púlpito, você vai calçar o sapato novamente? Se ele está com pecado, por que você vai calçar novamente? Joga ele fora, manda ele para o inferno. Olha que coisa. E outra coisa, a palavra altar na Bíblia não tem essa conotação de púlpito. Todo mundo sabe disso. O altar na Bíblia é o lugar onde se fazia o holocausto, o sacrifício. Né? Botava lá a lenha, botava lá o animalzinho, matava o animalzinho, o sacerdote matava, né? Botava o fogo lá, a lenha queimava e tal. Isso aí, o altar é o lugar do sacrifício. Aí as pessoas, mas o culto é um sacrifício. Quem foi que criou essa ideia de que o culto é sacrifício? Que nós, quando vamos domingo para a igreja, vamos sacrificar o Senhor. É tanto jargão religioso, é tanta invencionice religiosa, que acaba confundindo a cabeça das pessoas. Quando a própria Bíblia diz que o nosso altar agora é o nosso coração, que o Espírito Santo, quando vem, o Senhor diz, quando ele vier, ele fará morada no homem, dentro do homem. Então eu tenho que ter uma vida santa, uma vida correta, uma vida decente, uma vida direita com Deus, para que o Espírito Santo viva no meu coração, viva no altar que está preparado para ele. Então, não é porque eu saio da minha casa e vou caminhando, vou de carro até a igreja, lá na igreja vou me encontrar com o Espírito Santo lá. Não, que é isso? Eu me encontro com o Espírito Santo todo dia, toda hora, em qualquer lugar. E se ele vai para a igreja, eu vou junto com ele. Quando eu venho da igreja, ele vem junto comigo. Se eu pego o meu carro, ele vai no meu carro comigo. Quando eu faço uma viagem que pego a estrada, ele está junto comigo. Então o altar sou eu sou o altar ambulante, você é o altar ambulante. Então essas medidas aí criaram a palavra culto. E na verdade você vê, né? Eu estava até batendo um papo com o apóstolo Lindenberg, estava falando isso. Abraão foi chamado lá para o deserto, foi para o deserto, e lá ele levantou o altar para cultuar a Deus. Ele estava na igreja? Tinha igreja? Tinha sinagoga? Não tinha nada. Mas ali no meio do campo ali, ele levantou, botou as pedras lá, botou o animal e adorou a Deus. Depois ele viajou mais um bocado, aí ele já estava longe daquele que tinha ficado para trás, fez outro altar, cultuou a Deus novamente. Depois continuou andando, 2, 3, 4 semanas, aí chegou em outro lugar, quis fazer outro culto, fez outro altar. Onde ele chegava, ele criava um altar e oferecia holocausto ao Senhor. Então, não tem essa situação de que o culto é a parte mais importante da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa.
você no culto, o culto tem 1h30, 2 horas de duração. A semana tem 168 horas. Será que você está me dizendo que você, durante uma semana de 168 horas, você só encontra com Deus 2 horas no domingo, 2 horas na quarta-feira, ou quinta, ou sexta, ou sábado, durante a semana? Não, nada disso. Pelo contrário, ele disse: estarei convosco todos os dias. No dia que não tem culto na sua igreja, ele está com você. Então, por isso, se ele está conosco todos os dias, significa, meu amado irmão, que todos os dias você tem que louvar o Senhor. Porque todos os dias ele está te abençoando, está te protegendo, está te guardando. Você sabia que enquanto o Senhor está caminhando contigo, o inimigo não te ataca? Por isso ele disse: aquele que é nascido de novo, que anda com o Senhor, o maligno não lhe toca. Você caminhando com o Senhor todos os dias, o maligno não tem poder nenhum para te tocar. Isso, mais uma vez vou dizer, isso também já seria outro motivo para você acordar louvando a Deus, andar pela rua louvando a Deus, voltar para casa louvando a Deus e dormir louvando a Deus. Porque isso aí é uma coisa poderosíssima, mas nós, talvez pela mentalidade religiosa, a gente não pensa dessa forma. Então, um culto é adorar a Deus, mas o que culto? Nós aqui estamos aqui numa live, né? Eu ministrando a palavra e vocês do outro lado ouvindo aí, assistindo. Isso aqui que nós estamos fazendo é um culto de ensino, um culto de aprendizado. Mas vamos imaginar que agora eu parasse de ministrar a palavra, não ministrasse, e disse assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo ao vivo aqui e vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Aí já seria um culto de louvor, pode ser um culto de ensino. O culto é toda vez que você se apresenta a Deus. Então o verdadeiro cristão, ele não cultua a Deus só no domingo ou só no dia da semana, ele cultua todas as horas de sua vida. Porque o culto não é uma organização institucional. O culto verdadeiro é aquele que diz que devemos andar na presença do Senhor todos os dias, todas as horas. Segundo, a palavra cultuar significa você amar intensamente, amar ao extremo. Ou seja, quando você vai lá nas tábuas da lei, está lá o primeiro mandamento, né? Somente ao Senhor teu Deus andarás na presença dele o tempo todo, né? Não haverá outros deuses diante de mim. Todas essas coisas ele se colocando como principal da nossa vida. Então significa que ele tem que receber de nós o amor extremo, o amor intenso, o amor verdadeiro. Isso quer dizer o seguinte: não pode existir nada na sua vida que seja mais importante do que o teu Deus, do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor. Quando nós morremos, nós vamos ser colocados num caixão e não vão deixar a gente levar nem identidade. Até a identidade tiram da gente. Eles tiram nossas alianças, nossos anéis, eles tiram tudo. Botam uma roupa só para não deixar a pessoa aí despida, né? Desnuda. Mas a pessoa não leva nada, não leva nada. O seu carro, quando você morreu, o seu carro, já pegaram a chave do seu bolso, já está na mão de alguém. O seu cartão de crédito já passou para um parente seu. Você não leva nada. Então você vai ver que a única coisa que nós podemos dizer que um defunto, uma pessoa morta tem, uma que morreu em Cristo, a única coisa que ele tem no caixão é saber que agora está na presença do Senhor. Isso ele leva para a vida eterna. Então, amar a Deus de maneira extrema. Preste bem atenção que a palavra amar intensamente, amar extremamente ao Senhor, não quer dizer amar fanaticamente. Faça a diferença dessas palavras. Não confunda fanatismo com amor imenso, com amor intenso e amor extremo. Né? Porque tem pessoas fanáticas que dizem muitas bobagens por aí, e né, como eu já ouvi alguém dizer uma vez, para mim é um absurdo terrível, gente com mente religiosa, que porque leu o versículo, nem só de pão viverá o homem, e foi capaz de garantir para mim que ele poderia ficar sem comer, que ele não morreria, porque ele ia ler a Bíblia todos os dias. Eu disse: o que tem a leitura bíblica com o seu estômago? Ele disse: não, o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem. Eu posso ficar sem pão, mas não fico sem a palavra. Então você vai ler a palavra, primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 20º dia, 30º dia, até você aguentar, e vai morrer. Vai morrer, porque o alimento, o estômago, o intestino, todo o nosso aparelho digestivo também foi criado pelo Senhor.
O Senhor estabeleceu, programou, nos programou para nos alimentarmos. Ah, você não pode ficar sem dormir, você tem que dormir. O Senhor nos programou uma parte da nossa vida para vivermos descansando. Isso foi o Senhor que fez, você não vai mudar nada. Então não inventa, não torce o versículo, não inventa moda. Se você ficar sem comer, lendo a palavra, olha, os primeiros dias vão ser uma beleza. Depois, quando a fome apertar, quando a sede apertar, você pode ter lido a Bíblia todinha em um mês. Vai morrer do mesmo jeito, de fome. Terceiro, cultuar é ter estima, veneração por uma pessoa, por algo, por alguém, no nosso caso. Quando eu digo você cultuar a Deus, é porque quando você caminha, quando você anda, quando você está, o seu espírito tem que estar em constante louvor a Deus, constante agradecimento a Deus. Amém? Eu peguei só essas pequenas definições, tem muita definição para isso, mas peguei só isso porque nós estamos tratando aqui de louvor, né? Já falei sobre adoração, não precisa falar mais. E a palavra louvor também é uma palavra que denota, né? Denota a posição de adoração nossa, mas de forma diferenciada, conforme eu sempre tenho falado aqui. Adoração e louvor são duas faces da mesma moeda. Então, nós estamos em louvor. Por isso que hoje eu quero falar sobre motivação, sobre a letra, sobre o que se fala, o que se diz, e sobre também a instrumentalização ou a musicalidade do louvor. É isso que nós vamos falar aí. E você vai se surpreender hoje, porque você vai ouvir coisas aqui importantes que você vai ficar pensando muita coisa do que eu vou ler aqui para vocês. Vou ler alguns versículos para vocês porque está na palavra. E eu quero ler a palavra porque se eu ler a palavra, você vai dizer, não, ele leu a palavra, não foi a opinião dele, não foi ele que disse, não foi ele que inventou, ele leu na Bíblia, disse o versículo, disse o capítulo, disse tudo, está escrito lá. Amém? A respeito da questão de louvor, você vai ver que alguns versículos estão aqui, que o louvor, quando o homem foi criado, já existiu o louvor. Antes da criação do homem já existiu o louvor. Eu vou ler aqui para vocês no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 7, um versículo interessante. Quando todas as estrelas da manhã louvaram e todos os teus filhos se alegraram. Quando foi que aconteceu isso? Primeiro eu queria dizer para você que a expressão estrelas da manhã muitas vezes se refere aos anjos, que são também chamados de estrelas da manhã. Não quer dizer que as estrelas no amanhecer estão louvando, estão cantando, né? Nada disso. Então dizer que as estrelas da manhã, que também era uma expressão usada para anjos, no hebraico, dizem que estavam louvando. Então a expressão estrela da manhã, muitas passagens da Bíblia, é sinônimo de anjo, conforme a gente vê em outro texto de Daniel, no capítulo 8, versículo 10. Ele se engrandeceu ao exército do céu, e parte do exército e as estrelas ele lançou ao chão, e as pisoteou. Que estrelas são essas? Essa estrela falada aqui é o tal exército, aquela parte que se rebelou com o querubim e foram lançadas por terra, e foram pisoteadas, ou seja, foram colocadas. Não é dizer que Deus ficou pisoteando nele como se pisoteasse barro, não. Pisotear significa subjugar, colocar debaixo dos pés, debaixo da autoridade. Quando o Senhor lançou por terra esse terço de estrelas da manhã ou de anjos que se rebelaram, significa que a partir de hoje vocês só viverão, só se manifestarão, só andarão debaixo dos meus pés. Isso significa a palavra pisotear. Não quer dizer que Deus desceu lá do céu e ficou pulando na cabeça desses rebeldes o tempo todo. Não. Significa o seguinte, foi dada uma ordem para eles e eles obedecem até hoje. Vocês, a partir de hoje, viverão debaixo dos meus pés, na minha autoridade. Só vão fazer o que eu mandar e o que eu permitir. Amém? Vou ler também outra parte de Apocalipse para falar de anjo de estrela da manhã. A sua cauda, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. E não eram estrelas, eram anjos. E os jogou na terra. E o dragão se prostrou diante da mulher que estava dando a luz para devorar seu filho assim que ele nascesse, né? Isso é uma expressão escatológica. O texto de Jó, quando fala de estrelas e filhos de Deus, ou anjos, ele usa um artifício literário que era muito usado no hebraico. É chamado de paralelismo sinônimo. Se diz uma figura de linguagem para interpretar outra. Então, estrelas da manhã significa anjos.
Então, está usando um paralelismo, né? Ele podia falar anjo aqui, mas ele falou assim, estrelas da manhã, significando aquilo sinônimo para anjo. Espero que você esteja entendendo perfeitamente isso. Que é muito usado na linguagem poética, né? A linguagem poética do hebraico. Isso não consiste da maneira como é ouvido nem seu significado, porque diferentes palavras são colocadas de formas diferentes, né? Por exemplo, Jesus diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. O que ele está dizendo assim? Eu sou o alimento que vai alimentar vocês. Não quer dizer que ele, o corpo dele era um pão de farinha de trigo, não. Significa que ele é o alimento espiritual, porque vocês estão famintos, vocês estão sedentos, vocês precisam de alguém para alimentar o espírito de vocês, e eu sou esse pão. Ou quando disse eu sou a porta, não quer dizer que Jesus é uma porta lá que tem uma porta de abrir e fechar, não. Quer dizer o seguinte, vocês só poderão chegar até o Pai se passar por mim. Eu sou uma espécie de porta na frente de vocês. Então, você tem que entender o que é a linguagem paralela, ou paralelismo no hebraico, né? Chamado paralelismo sinônimo. Tá? Espero que vocês estejam entendendo perfeitamente. No Salmo 19, versículo 1, diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento declara a obra das suas mãos. De tal forma que os anjos louvam ao Senhor antes da criação do homem. Já havia louvor ao Senhor. Quando o homem chegou na terra, o Senhor já era louvado o tempo todo. Sempre houve louvor lá no céu, né? Então o ser humano pode dizer assim, Deus criou o homem e depois criou o louvor. Não, não. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Quando o homem foi estabelecido na terra, já existia louvor, como eu vou provar agora, e vou provar de uma maneira que vai deixar você um pouco assim, admirado, né? Por entender dessa forma. Então, vamos lá. Então, deixa eu ler mais umzinho no Apocalipse. E os 4 seres vivos, Apocalipse, capítulo 4, versículo 9 ao 11. E os 4 seres vivos tinham cada um 6 asas. Quais são os anjos que tinham 6 asas? Serafins. E ao redor e por dentro deles estavam cheios de olhos, e não paravam de dizer dia e noite, Kadosh, 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 que hebraico quer dizer, transliterado para o português, santo, 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 santo é o Senhor. Kadosh, Kadosh é para manifestar a Kodesh de Deus, a santidade. Todo-poderoso que era, que é divino e sempre aqueles seres vivos dão glória, honra e ação de graças, que está sentado ao trono, aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se curvam diante daquele que está sentado ao trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre. E eles lançam suas coroas diante do trono, dizendo, Senhor, Tu és digno de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade todas elas existem e foram criadas. E aí também, olha que eles estão louvando. Preste atenção que eu vou falar de motivação, a letra e a musicalidade. Eles aqui estão dizendo, estão falando, estão verbalizando o louvor. O louvor tem que ser verbalizado para você dizer o motivo pelo qual você está louvando. Não adianta chegar, né? Vamos chegar na igreja aí, vamos cantar o hino tal. De repente a tua vida não está nem conectada com aquele hino. Mas como é hábito da igreja cantar, como é costume da igreja, já faz parte da liturgia religiosa, aí todo mundo canta. E é claro, existem hinos maravilhosos, né? Existem hinos aí que você canta, você se emociona, né? Você pega aí Aleluia de Handel, hino maravilhoso, tocante. Você canta um aleluia aí, que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia é um hino tão bonito, tão gostoso para cantar em qualquer idioma, qualquer língua, que até o Rei Caniff, quando gravou Aleluia, aquilo me emocionava. Até o Rei Caniff, eu gostava de ouvir. Então, e outros mais, né? Maravilhosa Graça, né? Amazing Grace, aí que coisa, é tanto hino bonito, Castelo Forte, né? Olha, Mil Glórias, quem não se lembra de Mil Glórias? Um hino fabuloso, um hino fantástico. Eu adorava cantar isso no coral, quando eu cantava em coral. Né? É claro que existem, são hinos que tocam, por quê? A característica de todos esses hinos que eu estou falando aqui é sempre exaltando a figura dele. Sempre exaltando a figura dele, sempre, sempre. Qualquer um deles. Maravilhosa Graça, Aleluia de Handel, Mil Glórias, né? Amazing Grace, todos eles, Castelo Forte, todos eles exaltando o Senhor. Então os hinos, a musicalidade dos hinos que exaltam o Senhor, eles permanecem para sempre. Por isso que hoje você pega aí um cantor, alguém que possa instrumentalizar, e você pega o Salmo 24.
o Senhor é o meu pastor. Você está cantando um salmo, já está escrito, a letra está ali, é uma exaltação ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, né? E jamais me fará falta, né? Eu não sentirei falta de nada, porque Ele está comigo, Ele me completa. Olha que coisa linda. É por isso que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. O maior livro da Bíblia é o livro de louvor. E ali você tem todo tipo de louvor, não só os de Davi, mas também de outros que escreveram, Asaf, Moisés e outros mais, né, que escreveram lindos salmos. Mas vamos lá, né? Não somente isso, outros hinos que tem musicalidade também, né? Agora vamos lá, que vou dar um pulinho aqui, porque a nossa hora aqui passa ultra rápido, né? Eu tenho que tocar no assunto aqui, não posso sair sem falar nisso aqui hoje. Eu vou pular aqui, já falei dos anjos que cantaram o nascimento de Jesus Cristo, louvando a Ele. Eu falei dos serafins que também, na aparição lá de Isaías capítulo 6, o Senhor apareceu diante de Isaías, ele viu os serafins gritando santo, 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 em volta do Senhor, louvando o Senhor. Tudo isso já falei, né, os anjos cantando, falei em outras lives anteriores, né? Mas o que eu quero parar nesse ponto aqui, esse ponto aqui é o principal. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz a palavra, que coisa interessante. No Éden, no jardim de Deus, eu vou ler aqui na palavra que está bem mais claro. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha que coisa linda. A vestimenta desse ser aqui era feita de pedras preciosas, de jaspe, de jade, e outras mais, crisólita, topázio, berilo, ônix, que só pedras preciosas formavam a vestimenta dele, coisa tremenda, né? De pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, a palavra está falando aqui de um ser que foi criado, ele não era eterno, ele foi criado, aqui fala do querubim ungido, o querubim foi criado, e quando foi criado, ele recebeu uma unção especial para desenvolver um trabalho especial que Deus estabeleceu. E não era lá no céu. Não é dizer que o querubim estava lá no céu com Deus e que lá no céu ele criou uma rebelião contra Deus. Ora, você tem que ser muito infantil para achar que o nosso Deus Todo-Poderoso, iria permitir que no lugar onde ele vive, no lugar que ele estabeleceu para a morada dele, você acha que ele iria permitir que houvesse pecado lá, que houvesse rebelião lá? Nunca, jamais isso aconteceria. Jamais isso aconteceu e jamais acontecerá. Você precisa entender, a nossa última live vai ser sobre santidade. Quando eu ministrar sobre santidade, você vai ver como o extraordinário poder do nosso Deus impede, mas impede mesmo, qualquer tipo de rebelião contra ele, qualquer coisa que venha afetá-lo. Né? Se você passa por uma tribulação, você fica nervoso, você fica chateado, você fica desesperado, fica buscando oração, buscando tudo. O nosso Deus, por mais que a terra, o planeta, a multidão, os habitantes da terra, os antigos moradores da terra, lá no Antigo Testamento, por mais que tentassem criar uma rebelião contra Deus, o Senhor nunca ficou nervoso, nunca ficou preocupado com nada, porque Ele sabe que Ele é poderoso, Ele sabe que Ele é soberano, Ele sabe que não existe nada em nenhuma parte do universo que venha afetar, porque Ele é o Criador. Ele é invencível, Ele é intocável, Ele é inabalável. Se eu tivesse com o dicionário aqui em português na minha frente, eu ia ler para você todos os adjetivos que o colocam como invencível. Totalmente invencível. Você já deve ter visto muito filme do Superman, né? O super-homem, como se fala em português, né?
E o super-homem, né, segura um avião que vai caindo, ele derruba a pedra, ele faz isso, faz aquilo, é completamente invencível. Até o dia que chegou o inimigo lá com a pedra de kryptonita, e ele é vulnerável. O Superman é vulnerável a kryptonita, mas o nosso Deus, não existe nele nenhuma vulnerabilidade, nenhuma, não existe, é impossível, é impossível. Por isso que quando você sabe que você olha, você vai dobrar teu joelho para orar, e que você diz assim, Pai nosso que está no céu. Só dizendo essa palavra Pai Nosso, da hora do louvor, da adoração, da oração, você já deveria sentir uma paz tremenda. Esse Pai, esse nosso Pai, nós somos filhos dele, Jesus nos fez filhos dele. Esse nosso Pai é invencível, você pertence a um Deus invencível, não tem como o diabo te derrotar. Mais um motivo que eu estou te dando para você louvar ele todos os dias. Mais um motivo para dizer assim, mas e se vier a Covid e eu morrer? Se você morrer, é porque ele está com muita saudade de você e está te levando. Não me leve a mal. Eu sei que você que teve parente que faleceu, você chorou, eu também choro, chorei pelos meus amigos, né? Chorei quando meu amigo Iron, o marido da Otis, morreu, eu chorei lá de madrugada, estava lá em Miraí fazendo um trabalho lá, de madrugada da cama, fiquei chorando quando eu recebi a notícia da minha filha, chorei agora pelo pastor que morreu lá, pastor Marco que morreu lá em Tupé, eu choro mesmo, eu confesso isso, a gente chora, mas na verdade, olhando por outro lado, quando a Bíblia diz que preciosa é a vista do ser a morte dos seus santos, significa que ele está com saudade de alguém, então eu estou com saudade de você, vem para casa, vem, e a pessoa vai, ou seja, os que morrem não perdem, ao contrário, eles ganham a vida eterna. Deixa eu acabar de ler aqui, essa palavra é poderosa, hein? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Tu era perfeito, tu não pecava, tu não errava, tu não vacilava. Você fazia tudo direitinho, tudo que eu criei para você fazer, para me santificar, para me louvar, para trazer adoração, louvor, você fez direitinho. Mas até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das estrelas. Olha que coisa tremenda que ele fez aqui. Esse querubim era o principal adorador e o principal que louvava ao Senhor. Quando fala do Monte Santo, que estava no Monte Santo, que era o Jardim do Éden, ele era responsável na terra para levar toda a adoração e todo o louvor do Monte Santo. A adoração era ele que comandava, como se ele fosse o líder universal do louvor, o líder universal da adoração, até o dia que entrou iniquidade nele. E quando entrou iniquidade dele, ele sabia que ele não podia derrotar Deus, porque como querubim ele sabia que Deus é invencível, como sabe até hoje, né? Mesmo sendo diabo, ele sabe disso. Mas ele disse, eu não quero derrubá-lo, não vou poder derrubá-lo, não vou poder fazer nada contra ele, mas eu quero pelo menos ser semelhante a ele, eu quero ser igual a ele, eu também quero adoração, eu também quero louvor, né? Mas acontece que não houve nada disso para ele. É claro que essa citação que foi dita por Retiro, a quem Deus compara a Satanás, é uma passagem muito reveladora quanto à sua criação e queda. A parte sublinhada destaca alguns instrumentos musicais, olha que coisa interessante. Eu quero dizer para você que lá no jardim, deixa eu ver aqui onde está, que lá quando ele foi criado, onde ele estava, para adorar, para louvar a Deus, tinha instrumentos musicais. Ué, mas como é que pode? Peraí, então, antes da chegada do homem na terra, já havia instrumento musical para louvar a Deus? Olha que coisa tremenda. No momento da criação de Lúcifer, que naquele período, claro, ainda era bom, não se rebelou, se conclui que Satanás estava em louvor celestial, ele louvava a Deus, ele obedecia, né? É claro que, às vezes, essa expressão não aparece em certas Bíblias, em certas traduções. Mas você pega a parte que se aproxima mais do original, que você vai ver que realmente a palavra está exatamente como eu estou dizendo aqui, né? Vamos lá. Tomando a passagem de Ezequiel, fala dos instrumentos musicais preparados para Satanás e sua criação, podemos reforçar a afirmação de que no céu, antes da formação do homem, já existiu louvor, pois não se limita somente à chegada do homem na terra.
mas se limita principalmente antes dele. Ou seja, já naquele tempo, eu quero ver aqui onde fala dos instrumentos. Aqui. Não, esse não. Vamos ler o outro aqui, está no Apocalipse. O que lá atrás. Que ele já havia instrumentos na presença dele na terra. Vou ler aqui a parte primeira, que ele fala do retiro, né? E que ele fala dos instrumentos também. Onde está aqui, que eu tinha sublinhado aqui para vocês. Amém. Passei aqui a página, eu não vi aqui. Mas quero dizer o seguinte a vocês, que antes dele, antes do homem chegar, do homem já estavam os instrumentos aqui, na terra, né? Já estava aqui e tocava. Então alguém tocava o instrumento. Alguém tocava, laúde, harpa, etc. Ora, se tocava, deixa eu ver se esse aqui. Não, esse aqui não. Então, aqui. Ah, tá aqui. Saltérios, harpas, símbolos, ou seja, tudo que aparece escrito na Bíblia depois que o homem começou a louvar no templo, né? Quando Davi estava dizendo, já existia lá atrás antes. É pena que todas as versões não colocam isso, não sei por que tiraram, mas as versões que se aproximam do original, todas elas têm isso. Então você tem que prestar muita atenção, porque isso aí já era antigo. Então, havia o quê? O que Deus estabeleceu quando ele estabeleceu o louvor na eternidade? Primeiro, o louvor tem que ter uma motivação. Qual é a motivação? Você tem que ter alguma razão, tem que ter alguma coisa para louvar o Senhor. Então, eu não sei qual a motivação que ele deu para o querubim ungido, mas acredito que somente o fato de ter dado uma autoridade a ele, para ele estar governando no Monte Santo, e quando fala aqui que ele estava no Monte Santo, era o Jardim do Éden, significa que ele não estava lá no céu, que estava aqui embaixo, né? Estava aqui embaixo no Monte Santo, que era o Jardim do Éden, ou no lugar do Jardim do Éden. Então estava aqui. Então a motivação era especial. O Senhor enriqueceu ele de tal maneira que ele andava em pedras preciosas, o vestido dele de pedra preciosa. E aí tinha então a motivação que era a função que ele exercia de adorar, de louvar a Deus. Ele era o responsável, ele era a autoridade, ele recebeu o cargo de honra, então louvava a Deus, né? Segundo, esse louvor, essa adoração que ele levava, era exatamente o que ele recolhia da terra e entregava para Deus. E fazia isso de maneira musicada. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando eu ministrei aqui, talvez umas 3 ou 4 lives atrás, eu falei de louvor durante as guerras. Que coisa impressionante. Por que o Senhor mandou que os sacerdotes rodeassem Jericó 7 dias, tocando as trombetas, tocando lá chofar, e no último dia rodearam 7 vezes, e de repente os muros caíram. Olha que coisa impressionante, que coisa tremenda isso. Isso é científico, isso é ciência. Em 1973 ou 74, não me lembro agora, a inauguração da ponte Rio-Niterói aqui no Rio de Janeiro, uma ponte que liga a cidade do Rei à cidade de Niterói e atravessa toda a Baía de Guanabara. Os militares, principalmente os militares da Marinha, os fuzileiros navais, eles têm uma banda muito famosa, a Banda de Fuzileiros do Corpo de Fuzileiros Navais. É uma banda que se apresenta em vários lugares do mundo e no Brasil, e ela toca muito bem, faz aquelas evoluções, forma uma âncora, e tocam bem demais, uma farda vermelha e azul. É tremenda essa banda de fuzileiros navais. Então, os generais, juntamente com os almirantes, queriam que a ponte fosse inaugurada com a passagem da banda de fuzileiros navais tocando em cima da ponte, para depois os presidentes virem atrás, né? Tinha autoridades da Inglaterra também, que foi a Inglaterra que financiou a ponte de Niterói, e tocando para que fosse uma festa bonita, o povo todo visse lá tocando o cisne branco, sei lá, um hino qualquer militar, né? A ponte do Rio Quay, qualquer coisa assim. Só que os engenheiros que construíram a ponte disseram nada disso, de jeito nenhum. A banda não pode nem pensar em tocar aqui em cima da ponte. A banda não pode nem passar por aqui, se passar sem tocar. E eu disse, mas por que não pode? Qual o problema? Qual a situação? Porque se a banda tocar em cima da ponte, é capaz de eles derrubarem a ponte.
E os generais não entenderam nada, explica esse negócio melhor. Aí eles explicaram que coisa impressionante, que as notas musicais em harmonia, elas têm um efeito devastador, elas criam umas ondas, que eu não sei o nome, não sei se é ondas hertzianas, acho que é onda hertziana rádio, mas elas criam umas ondas que elas vão fazendo assim, e se elas encontrarem na parede uma brecha e entrarem, as ondas musicais destroem, derrubam um prédio inteiro, se for o caso. Olha que coisa, você é científico, você pode bater isso no Google, você vai achar, você vai estudar isso aí. É por isso que a música em volta de Jericó, o pessoal de Jericó não estava percebendo, mas cada dia que passavam tocando as trombetas, aquelas notas musicais estavam penetrando nos muros, estavam enfraquecendo. No último dia, quando já estava bem fraca as paredes, eles tocaram 7 vezes, passaram 7 vezes, e as muralhas caíram. Ou seja, Deus usou a própria ciência, né, usando notas musicais para derrubar os muros de Jericó. Isso é fantástico. Ora, mas o que tem isso a ver então com o querubim ungido cantando lá atrás para levar a adoração a Deus? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Adoração, louvor não é uma coisa que você pega assim, uma coisa material que você pega assim e entrega para outra pessoa. Não. Louvor, ele tem que viajar, ele tem que andar. Nós estamos aqui no Brasil hoje, outras pessoas que estão nos ouvindo estão nos Estados Unidos, estão em Portugal, estão na África, né? Estão no Paraguai, Uruguai, Argentina, todo lugar tem gente nos ouvindo, né? Graças a Deus por isso. Né? Agora você imagina, nós estamos aqui na terra e você começa a fazer um louvor. Você faz um louvor. Quando você faz um louvor, você não consegue imaginar que a nota musical que sai da sua boca, que a harmonia que sai da sua boca, que a forma de você falar que sai da sua boca, ela não vai parar. Ela vai parar, ela vai sair fazendo todo o trajeto que ele fazendo o trajeto das formas que tem que circular, para um lado, para o outro. Eu não sei bem o nome desse modo de circular, mas atravessa todo o universo, atravessa as dimensões que estão na sua frente e chegam até o terceiro céu. Eu acho que você não estava nem preparado para essa revelação hoje. Eu acho que agora você está começando a entender o que é um louvor. Eu acho que com essa revelação você está começando a tua cabeça a abrir para você entender por que muito louvor praticado da igreja não chega no céu. Porque é um louvor que não tem harmonia. Quando eu digo harmonia, não estou falando apenas da musicalidade. A harmonia tem que ser a harmonia do corpo, da alma e do espírito. Por quê? O corpo vai liberar o som. A alma vai liberar a emoção e o espírito vai liberar o contato com Deus. É o contato da terra com o céu, que é feito através do louvor, através dessas ondas musicalizadas, dizendo palavras, que essas palavras vão subindo, até chegar aos ouvidos do Senhor. E quando chega aos ouvidos do Senhor, te explico mais outra coisa. Imagine que tem 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas na igreja louvando ao Senhor. E cada um desses 100 tem uma motivação especial. Tem um que louva porque ganhou um emprego, tem um que louva porque Deus abençoou seu filho na escola, tem outro que louva porque foi abençoado numa área, tem outro que louva porque foi curado, tem outro que louva porque, enfim, aconteceu uma bênção qualquer. Ou seja, 100 pessoas louvando ao mesmo tempo, mas cada um tem sua motivação. Não se preocupe, quando chega no ouvido de Deus, ele identifica cada pessoa que está louvando e cada motivação está chegando ao ouvido dele, porque existe harmonia entre você e aquilo que você está dizendo. Harmonia. Por que eu falo harmonia? Que essa harmonia é espiritual. Porque nem todo mundo sabe cantar, tem voz para cantar. Nem todo mundo conhece nota musical. Acontece que quando Deus criou a música, quando Ele estabeleceu a música, Ele não criou para uma elite, Ele não criou para um grupo, Ele criou para qualquer um. Para qualquer um. Ele deu isso também para os animais. Os animais, quando louvam o Senhor, louvam com o seu mugido, com o seu cântico, o pássaro, enfim, quando eles começam a falar, começa a cantar, começa a se expressar em sons, aqueles sons foram dados por Deus, assim como Deus nos deu a voz.
Agora, nem todos nós temos voz para cantar, né? Você não vai comparar um Mozart, não vai comparar aí um cantor famosíssimo aí com uma pessoa que não sabe cantar, né? Um Plácido Domingos, outros personagens. Porém, quando você está no Espírito, você se lembra de uma palavra que Paulo ensina, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está louvando, existe intercessão do Espírito Santo para colocar harmonia no seu louvor, na sua adoração, se você está andando na presença de Deus. Olha aqui, essa palavra que eu estou dando aqui para você, eu não estou dizendo que se você, desculpe a minha sinceridade, e desculpe a minha verdade aqui, se você é um fofoqueiro, um caluniador, se você fala mal de todo mundo, critica a igreja, critica pastor, critica Deus, critica. Se você é mentiroso, mente para todo mundo, você não vai ter harmonia nunca na sua vida. Porque a harmonia é o louvor de uma pessoa que ama a Deus e que demonstra esse amor por Ele. E eu não sei qual é o amor que o mentiroso tem por Deus. Eu não sei qual é o amor que um fofoqueiro tem por Deus. Eu não sei qual é o amor que um murmurador tem por Deus. Eu não sei qual é o louvor que um pecador tem por Deus. Mas quando você sabe que você está na presença dele, que você ora, que você chora, que você se entrega, que você se dedica, que você mesmo sendo fraco, porque fraqueza não é pecado, né? Você pode ser uma pessoa fraca e dizer, Senhor, eu sou fraco, né? Davi cometeu muitos pecados, mas Davi tinha um quebrantamento especial. Davi sabia chegar na presença de Deus. Davi sabia chegar e se quebrantar. Davi sabia que era Deus, ele conhecia Deus. Então ele pecava, mas quando ele chegava na presença, ele se desmanchava todo, a ponto de criar a tal harmonia que eu estou falando, a harmonia espiritual, para entrar na presença de Deus. E o Senhor disse, este homem é um homem segundo o meu coração. Eu gosto de homens assim, que mesmo sendo fracos, mesmo confessando, sabe chegar na minha presença e se quebrantar e mostrar que está realmente arrependido. E quando ele se arrepende de verdade, quando ele se quebranta de verdade, quando ele confessa as transgressões e deixa, ele alcança a minha misericórdia. É homens assim, são mulheres assim que eu quero. São esses que me louvam. Porque, como Jesus disse para a samaritana, chegaria um tempo que a adoração seria em espírito e em verdade. A palavra em verdade significa que você tem que andar na luz, que você tem que andar na claridade. A verdade quer dizer que você está esclarecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você tem que ser liberto. Quer louvar, tem que ser liberto. Não adianta enrolar. Não adianta ficar fazendo bagunça, uma baguncinha aqui, uma baguncinha ali, um namoro sem escrúpulo ali, uma coisa ali e tal. Aí você chega em cima do púlpito da igreja, chega em cima, eu vou cantar, vou louvar. Louvar como, cara pálida, se você está completamente fora da presença de Deus? Isso é terrível. Por isso que eu estou dizendo. Eu não consegui completar aqui, porque essa origem do louvor que eu quero explicar aqui é muito longo o estudo. Eu vou ter que fazer mais um ou dois sobre esse tema aqui, porque eu tenho que explicar outras coisas ali a respeito dos instrumentos. Então, entenda bem isso. Motivação tem que ter a musicalidade, ou seja, você tem que estar completamente numa conexão espiritual com o Senhor, para que o teu louvor seja aceito. E eu não estou falando de louvor só na igreja, não. Eu estou falando de louvor o tempo todo. Você tá na sua cama, você pode louvar a Deus. Você está no seu carro dirigindo, por que não louva a Deus? Não é botar o hino para tocar lá no rádio, não. Desliga o rádio e abre a tua boca, né, para você louvar a Deus com a sua boca. Daqui a pouco você vai começar a sentir a presença de Deus, que coisa gloriosa. Quantas vezes eu passo isso na minha vida, de eu parar o carro na estrada, quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para Minas Gerais, quando eu estou viajando de carro, quantas vezes eu fui obrigado, constrangido, forçado pelo Espírito Santo a parar o carro. Porque eu começava a louvar, daqui a pouco os olhos enchiam de lágrimas, que eu estava começando a sentir a presença do Senhor na minha vida, começando a sentir, que a ponto de eu começar, os olhos enchiam de lágrimas, começar a chorar, sentindo a presença de Deus sozinho na estrada, e ter que parar o carro, porque não dava para enxergar mais nada, e parava ali, e adorava, e louvava o Senhor. Depois me aliviava, ficava tranquilo, ficava leve, que coisa maravilhosa. Uma vez, há muito tempo, muitos anos atrás, tem bastante tempo, eu estava na Serra de Petrópolis, eu e mais 3 companheiros. De repente nós estamos subindo a serra para evangelizar e houve um temporal, uma tempestade
que a água começou a descer. Naquele tempo ainda tinha muito desabamento na Serra de Petrópolis. Hoje já consertaram, não tem mais. Mas naquele dia nós paramos, era uma Kombi, paramos a Kombi, saímos da Kombi, quando nós começamos a adorar a Deus. Foi uma coisa impressionante, era eu e mais 2 companheiros. Uma coisa tão impressionante que os relâmpagos, os raios, caíam perto de nós e nós não sentimos medo de nada, porque quando nós estávamos tomados, todos 3 chorando e glorificando debaixo da água, a água descendo e os raios, mas a gente começou a perceber, olha que coisa impressionante, começamos a perceber que aqueles raios que caíam próximos de nós e a gente não sentia medo, parecia Deus dizendo para a gente: eu estou aceitando esse louvor. Que coisa tremenda, foi uma experiência poderosa na nossa vida. Nesse dia nós nem quisemos mais evangelizar, porque não tinha mais ambiente para evangelizar, pelo temporal, mas nós fomos tomados pelo Espírito de tal maneira que nós saímos ali chorando os 3, descemos a serra, voltamos para casa, ficamos uns 3 dias naquele êxtase espiritual. É coisa tremenda, coisa fantástica. Houve uma outra experiência comigo, eram mais ou menos 3 horas da madrugada, eu estava indo de uma cidade do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, para Brasília, eu morava em Brasília, e houve um temporal tremendo, eu estava retornando à minha casa, porque eu tinha telefonado para casa e me disseram que a minha esposa estava doente. Nesse tempo eu só tinha uma filha, a Raquel, e a Raquel estava em casa, a Raquel devia ter uns 3 anos de idade, mais ou menos, 2, 3 anos de idade, estava dormindo com a minha mulher, com a minha esposa na cama, e eu na estrada, um temporal tão grande, que quando eu passei no posto policial, o policial estava mandando todo mundo parar e encostar o carro, porque a estrada estava impraticável, e eu expliquei minha situação a ele, que minha esposa estava doente, o senhor tem que deixar eu passar, eu tenho que ir, daqui a pouco a tempestade passa. Não, mas o senhor tem muita água, o senhor vai passar. Eu insisti tanto, que ele disse: o senhor vai, mas a responsabilidade é sua. Eu estou mandando todos os caminhões que vão parar aqui, para não sair daqui, para não ter acidente. Mas se o senhor está com esse problema, o problema é seu. Sim, senhor. E eu saí dali orando: Senhor, abre as portas, baixa a água, tira o relâmpago, tira a trovoada, tira o desabamento de pedra dessa montanha. Estava no interior de Minas Gerais, e aí de repente chegou uma hora que eu comecei a cansar, já não chegava mais nada, o limpador de para-brisa já não limpava nada, eu comecei a ficar preocupado, não comecei a ver a estrada, fui obrigado a encostar o carro, encostei o carro, a água descendo por parte da pista. Eu encostei o meu carro ali, baixei a cabeça e comecei a louvar o Senhor. Senhor, eu estou num momento de perigo, de dificuldade, tenho que chegar na minha casa. Eu te louvo, eu te agradeço, porque tu não vai me abandonar, tu não vai me deixar sozinho nessa estrada. Eu te adoro, eu te louvo de todo o meu coração. Eu fui numa época que eu estava lendo aquele livro, Louvor que Liberta. Aquele livro impactou muito a minha vida, comecei a louvar, e ali mesmo com a cabeça baixa, comecei a louvar, comecei a chorar, e acabei adormecendo ali. Foi como se o Senhor, querendo me acalmar, me adormeceu. Eu dormi ali. Exatamente nesta hora que eu estava ali, louvando ao Senhor e baixando minha cabeça, chorando, que veio aquele sono assim pesado, eu acabei dormindo em cima do volante. Naquele momento, exatamente naquele momento, lá em Brasília, onde minha mulher estava com a minha filha Raquel, com cerca de 3 anos, a Raquel dormindo, levantou na cama e disse assim para minha esposa, Cosma: mãe, ora pelo meu pai, que ele está chorando na estrada. E ela baixou e caiu de novo. Ela não estava acordada, ela falou isso dormindo e caiu de novo. E a minha esposa se assustou. O que é, minha filha? O que houve, minha filha? O que você está falando? Ela não estava falando nada, porque ela estava dormindo. Aí, de repente, quando a Cosma estava tentando falar com ela assim, ela vai e levanta novamente. Estou dizendo à senhora para orar pelo meu pai, que ele está na estrada, está chorando, está desesperado. Ora por ele. E caiu de novo na cama dormindo. Podem perguntar essa experiência à minha esposa, que ela vai contar. Fantástico! Fantástico, porque naquele dia debaixo do temporal, o meu louvor chegou lá em cima no ouvido dele. Imediatamente ele mandou um anjo lá na minha filha e fez com que a minha mulher dobrasse o joelho e começasse a orar por mim. Quando o perigo passou, que eu acordei assim, a chuva tinha parado, eu continuei. 6 horas da manhã eu cheguei em Brasília, na minha casa. Esse louvor é fantástico. Por isso, irmãos, é que isso é um fundamento. É por isso que eu me entusiasmo quando eu falo disso, porque tem muita gente na igreja que ainda não se tocou, não se ligou o que acontece nas dimensões espirituais quando o louvor é verdadeiro, é sincero e está na presença de Deus, e existe essa harmonia de que eu estou falando, ele chega no coração do Senhor. E se chega lá,
pode se preparar, porque a bênção chega na sua vida, com toda certeza. Amém, irmãos? Eu vou parar, porque hoje eu ultrapassei um pouco o horário, mas o Cláudio vai dar um jeito lá, se Deus quiser. Então, Deus nos abençoe. Não terminou não, só li 4 páginas aqui. Não terminou, vamos continuar na quarta-feira. Prepare-se, porque você vai ter revelação, né? Imagine quanta coisa tremenda que Deus tem para nos revelar, que a gente não sabia do louvor e está sabendo agora. E se está sabendo, é para praticar, é para fazer, porque vai chegar no coração dele com certeza. Amém? Deus te abençoe poderosamente a todos vocês que nos assistiram aqui. Obrigado. Não se esqueça de compartilhar essa palavra. Compartilhe, as pessoas têm que ouvir essa palavra. Compartilhe no Facebook, depois compartilhe no YouTube, vá compartilhando, que é para as pessoas ouvirem, elas precisam entender. A igreja precisa despertar para o louvor e para a adoração. Nós estamos atravessando tempos difíceis, todo mundo reclamando da igreja, que a igreja está sonolenta, que a igreja está não sei o que. Não adianta reclamar da igreja, tem que mudar, tem que ter atitude, pô. Se cada um de nós mudarmos, nós vamos ser abençoados, porque para ter um grande avivamento, Deus vai nos entregar esse país nas nossas mãos e louvaremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que o Brasil será, no próximo avivamento, a maior nação de louvor e adoração desse planeta. Eu, Paulo Ventura, estou profetizando isso. O Brasil se tornará, em pouco tempo, a nação do louvor e da adoração ao Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Aleluia. Shalom, shalom. Vou orar por você agora. Meu Pai Celestial, eu oro por todas essas pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa penetrar no coração delas, ó Pai amado, elas receberem esta palavra de revelação, esta palavra ungida, que Tu nos deste dessa tarde, Pai querido. A Tua bênção seja completa. Abençoa cada um deles, cada uma das nossas irmãs que ouviram esta palavra. E ao ser compartilhado, que aqueles que receberem o compartilhamento também sejam abençoados e tocados pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra comece a voar. Ela jamais voltará vazia, Senhor. Antes cumprirá o Teu propósito no coração de cada um. Quantas pessoas estão sendo tocadas agora, meu Pai? Eu te agradeço, e agora, Senhor, eu te dou toda a honra e toda a glória dessa palavra é Tua, Senhor, não é minha, essa palavra não é minha, essa palavra é Tua, eu li na Tua palavra, eu estou ministrando apenas o que estou lendo, Senhor amado. Portanto, Pai, receba toda a honra e toda a glória, e me perdoa se eu disse alguma palavra que Tu não gostou, Senhor, me perdoa e me ajuda a não errar, não vacilar mais, e abençoa todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, e abençoa, meu Pai, todas as mulheres do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, um beijo no coração de vocês e quarta-feira estaremos de volta aqui em nome de Yeshua HaMashiach. Minha amada irmã Silvia também fala aqui. Te amo, Silvia, lá da Tijuca. Glória a Deus. Márcia Beatriz, aleluia. Romara Beatriz, aleluia. T. Nunes, minha pastora T. Jane Claire, lá de Alagoas. Deus abençoe, Jane Claire. Aleluia. Graças a Deus, Tânia Bandeira, pastora Tânia Bandeira, Cirineu, eita, Maria Lúcia, graças a Deus, muita gente aí. Irmão, Deus abençoe então, e até quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês, em nome de Jesus.